Bom, pessoal, temos aqui, como eu disse, então, esses três modelos, tá? Iniciando aqui com esse modelo central aqui, ó. É um modelo Mini ATX, tá? É um modelo que vai suportar aí, principalmente, placas-mães de modelo de formato Mini ITX, tá? E Micro ATX. Em específico, essa montagem a gente fez com a placa-mãe Micro ATX, tá? De apenas dois slots de memória, o que ela é estreita tanto no tamanho, na sua altura, quanto na sua largura, né? Então é uma placa-mãe que suportou muito bem nessa configuração, nesse setup desse gabinete Mini Tower, tá? Então um gabinete cubo aqui, um modelo semi-aquário. Na verdade, esse aqui é um modelo da C3 Tech, tá? O modelo seria o MTG710, que é um modelo aquário, porém a parte lateral não é vidro, tá vendo? É totalmente em chapa de aço, mas tem essa específica diferenciação aqui, ó, que é todo vazado, como se fosse em mesh, aqui por onde a gente tem o suporte a colocar as ventoinhas. Então isso, apesar de ele ser um gabinete bem compacto, ele aparenta ter um bom arrefecimento, sabe? Um bom airflow aqui. Já fiz alguns testes e ficou um equipamento bem equilibrado. E o motivo de ter escolhido esse gabinete, porque o meu setup nessa montagem que a gente fez recentemente, de um i5 da 12ª geração, é um 12400F, não é um processador muito quente, não consome muita energia, não dissipa muito calor assim, tanto que estamos utilizando até o próprio Air Cooler, né, original, o Cooler Box que vem nele, tá, junto com o processador, tá bom? E nesse formato em cubo, que você precisa tentar particularmente? Você não vai conseguir colocar uma placa-mãe ATX, por exemplo, ou EATX, que é a maior ainda, né? A ATX, praticamente já você vai definir que são as placas-mães que possuem 7 slots de expansão. Então, pelo gabinete, quando você vê um gabinete de 4 baias, praticamente você já sabe que ele vai suportar o tamanho aí, o formato até no máximo o micro ATX aí, e obviamente vai suportar um tamanho menor de placa-mãe, que seria o mini ITX. Tá bom, pessoal? Então, esse é um gabinete de 4 baias, modelo cubo, né? Aquarius da C3 Tech. Gabinete muito de estrutura muito bacana. Vou falar alguns pontos bons e ruins dele, mas vou deixar isso para um vídeo somente de um review, uma análise mais completa para ele, tá? Mas se você de repente assim, na hora de escolher um gabinete como esse, você tem a preferência de um gabinete mais compacto, ou você não tem muito espaço na mesa, eu recomendo também, porque ele é realmente bem pequeno. Você pode ver comparando aqui com esse aquário aqui, full tower, que é bem maior. Aqui nós temos um mini tower, aqui nós temos um full tower. E esse, apesar de ser bem grande, né, aparentemente até mais alto que o full tower, até maior, ele é um mid tower, mas de um formato bem grande, bem espaçoso. Já vou falar porque que eu escolhi ele. É o setup que eu escolhi é o meu gabinete que eu uso aqui no meu setup, né, na minha configuração no meu PC de uso. Inclusive é o PC que está gravando esse vídeo, está fazendo a captura, tá bom? E essas duas montagens que a gente tem aqui, eu fiz separadamente para mostrar os principais aspectos para vocês do que realmente os principais pontos eu separei aqui que você precisa analisar na hora de escolher um gabinete, tá? Se você pode começar escolhendo pelo gabinete porque você preferiu a estética, achou bonito, tá? Mas então, se você escolher começando pelo gabinete, você vai ter que escolher as peças do hardware que vão ser compatíveis, que vão seu gabinete vai acabar suportando, tá? Para poder ter um bom funcionamento das peças do seu hardware, ok? Então, um gabinete compacto, obviamente, não vai servir uma placa-mãe ATX, como nós temos nesse aqui, que é um padrão 7 baias, tá bom? E esse gabinete é um mid tower de 7 baias, tá? E esse aqui é um full tower também de 7 baias, porém ele é mais espaçoso ainda. Vamos falar das diferenças entre eles. Mas, principalmente aqui nesse gabinete, eu achei ele super bacana, porque ele tem essa frente de vidro, não tem nenhum parafuso aqui, os parafusos estão todos na parte de trás aqui, pra gente estar soltando. Tem uma travinha aqui, então ele tem um acabamento bem clean também, tá vendo? Achei realmente bem bonito. É um gabinetinho que ele, além de ser compacto, apesar de ser compacto, pequeno, ele é bem refrigerado, tem um bom airflow, tem um bom espaço
Para cabeamento aqui atrás também. Coube bem uma fonte de 750 watts da Corsair que a gente colocou aqui, ó, para vocês verem como que é a parte traseira deles, ó. Tá, pessoal? Então, assim, você precisa certificar que todas as peças do seu setup que você vai escolher, independente da plataforma AMD ou Intel, elas vão seguir o padrão. Padrão Mini ATX, Micro ATX, o ATX e o eATX, então, que é o maior ainda, né? Então você precisa aí se atentar principalmente os pontos principais que eu separei para vocês. O dele é a compatibilidade, então você precisa escolher um gabinete que tenha compatibilidade com a sua placa-mãe e principalmente sua placa de vídeo, tamanho dela, né? Que vai suportar tamanho de air cooler, que vai suportar, a maioria deles tem 16 centímetros aqui de altura, alguns gabinetes vão suportar air coolers de torres maiores, né? Então tudo isso você precisa na hora de escolher completamente todas as peças antes de você montar, para ver se elas vão ser compatíveis, realmente vão servir, vão combinar, casar direitinho aqui para que funcione perfeitamente bem. Fechou, galera? Então aqui principalmente é um Micro ATX, um gabinete mini tower, tá? Ele tem aqui um bom espaço para a gente colocar, ó, vou tentar chegar para vocês verem, ó. Onde termina aqui a placa-mãe, tá? Do seu lado direito aí, já tem um espaçamento para passar o cabo 24 pinos, tá? Essa placa-mãe é uma Micro ATX. Aqui nós temos uma Micro ATX também, porém ela já tem uma largura maior. São 4 slots de memória. Então ela já é bem mais estendida aqui. Se fosse colocar nesse gabinete, serviria. Porém, eu iria utilizar o segundo espaço maior que tem para passagem ali, que inclusive é padrão para passar as mangueiras do water cooler, tá? Nesse gabinete, o water cooler dele fica aqui no centro, não fica aqui em cima na parte superior, ele fica mais voltado aqui na parte do centro do gabinete. Depois eu vou abrir ele melhor e mostrar para vocês. Tá, pessoal? Então, assim, primeiro passo, compatibilidade, tá? Nós temos aqui, você pode até colocar uma placa-mãe Micro ATX num gabinete full tower. Vai sobrar espaço? Vai sobrar. Porém, você tem, quanto maior o gabinete, eu acredito que, assim, não é o fator principal para que mantenha um bom arrefecimento, né, um airflow, mas você tem mais espaço para dissipar e trabalhar, fazer essa troca de calor, essa troca de ventilação dentro do gabinete. Então, quanto mais espaço, melhor, mais frio vai ficar o seu equipamento dentro dele, entendeu? Então você pode até utilizar uma placa-mãe mini ATX, uma Micro ATX. Nesse gabinete pode usar uma ATX e até uma eATX nesse gabinete, tá? Porém, é o trem passando, pessoal. Vamos editar, vamos lá. Porém, você não tem problema nenhum. Todas as peças, todos os tipos de placa-mãe, padrões de formatos, esse gabinete aqui já vai suportar, tá? Um full tower. Então, mas se você preferir um compacto, você tem que ter cuidado para escolher a sua placa-mãe adequada que vai servir nele, ok? Tá claro? Então vamos lá, partir para um próximo aqui. Esse é o nosso mini tower, que suporta um i5 de 12ª geração, não vai ser muito quente, tem uma boa refrigeração, tá? Ele suporta aqui 2 ventoinhas no topo, uma na traseira, 2 ventoinhas aqui na frontal, né? E 2 embaixo também, tá bom, pessoal? Pode ver que ainda sobra um pequeno espacinho ali para placa de vídeo, para GPU, uma RTX 3060, tá? Então, assim, apesar de pequeno, uma boa refrigeração e peças que também não esquentam demais, né? Até mesmo a RTX 3060 nesse modelo MSI Game X, que é um excelente modelo, tem uma ótima construção e é muito fria essa placa também. Joga o COD nela aí, cerca de 60 a 65 graus, é muito fria realmente. E dentro desse gabinete ficou uma excelente montagem aí, viu, pessoal? Ficou muito equilibrado, ficou super bacana, tá? Com uma placa-mãe Micro ATX. Aqui vamos falar do nosso full tower, né? Esse aqui é um gabinete, deixa eu passar isso pra cá. Esse aqui já é um gabinete bem grande, acho bem legal também, bem bonito, tá, galera? Mas é um full tower. Esse é um gabinete da Pichau, tá? Que eu escolhi para estar montando o meu novo setup. Na verdade, vou estar
portando todas as peças desse gabinete Mid Tower para esse Full Tower aqui, tá? E esse modelo é o HX600S, tá? É um gabinete que tem uma excelente construção, ele é Full Tower, como eu disse, e tem as principais características que me chamam muita atenção. Só um minutinho que eu já falo para vocês. Como eu disse, é um gabinete que tem uma excelente construção, tá? É um modelo aquário, porém, não aqueles aquários pequenininho, conforme esse aqui, né? Esse aqui tem até o modelo do C3 Tech, que ao invés de chapa de aço, ele é vidro na lateral também, bem aquário mesmo, tá? Mas aqui é um aquário bem reforçado, tem uma excelente estrutura, tá, pessoal? E assim, vai suportar placas mães aí de todo tamanho, de todo formato. E se você utilizar menor, ainda vai sobrar mais espaço para você customizar alguma coisa, de repente um water cooler custom, né? De repente, você consegue já com um gabinete maior desse porte, você consegue trabalhar e já sua imaginação aí e deixar o seu gabinete no seu estilo, tá bom, pessoal? Mas o principal que eu escolhi esse gabinete foi o fato dele ter a praticidade aqui de poder abrir sua tampa lateral sem nem precisar sacar, desparafusar ou ter que sacar o vidro aí correndo o risco de estar quebrando o vidro, tá? Então assim, a praticidade, os recursos que o gabinete vai te trazer é um segundo passo muito importante, tá? Que eu trago a vocês aqui para que você não tenha problema. Então, aqui, ó, basicamente nesse meu Mid Tower, eu tenho que desparafusar, eles são os dois lados deles são de vidro. Então eu tenho que desparafusar 4 parafusos desse lado, 4 parafusos desse outro lado também é vidro, também ele é vidro, ó. É um gabinete muito bonito, que eu gosto muito. Já utilizo ele há uns 5 anos. Vou trazer o review completo dele para vocês, tá, pessoal? Ele tem um ótimo espaço, ele é bem grande. Depois eu vou até abrir ele para vocês verem direitinho no review, tá? Mas nesse vídeo eu vou falar principalmente as características entre eles para vocês não errar na hora de escolher o setup, tá? Obviamente, esse gabinetinho aqui, se eu quisesse colocar um water cooler de 360, eu já não conseguiria. Então eu recomendo que vocês leiam bem as especificações gerais, as características e o que suporta o seu gabinete para que você depois não erre e acaba escolhendo peça errada e não conseguindo montar, tá, pessoal? Aqui, por exemplo, eu já consigo instalar um water cooler de 360 milímetros até 360 milímetros no topo. Posso instalar um water cooler de 280 ou de 240 milímetros também, ou de 120 milímetros, tá? Mas suporta até 360, ou seja, para você que acabou escolhendo um hardware mais parrudo, mais brabo, mais forte, um i7, um i9, de 12ª, 13ª, 14ª geração, se você escolher um Ryzen 7, né, 5800 X3D, aí uns 5700 para cima, né, um Ryzen 9, 5900, 5950X, enfim, são processadores muito quentes. Então você vai precisar atentar num gabinete que vai suportar uma refrigeração adequada para o seu processador, tá? E também para sua placa de vídeo. Você vai suportar o tamanho da sua placa de vídeo. Se pegar uma série 4000, uma 4080, uma 4090, são enormes essas placas. A partir da 4070 Ti são realmente placas muito grandes. Então aqui você pode perceber que você consegue colocar uma placa, qualquer placa de vídeo, basicamente. Essa aqui é uma placa, a MSI, uma placa de vídeo de 2 fãs, tá? E eu acredito que o máximo que eu conseguiria colocar aqui, ó, 3060, que eu tenho ali, a ROG Strix, ela é de 3 fãs, tá? Ela é bem grande, ela é um pouco maior que essa. Essa dá 28 centímetros, a ROG Strix, se não me engano, dá até 32. Ainda esse gabinete compacto vai, por ser bem refrigerado, o importante ele vai caber ali ainda, tá? Mas aqui vai ficar um espaço ainda bem melhor. E além de ter essa portinha, o que chamou a atenção é que eu consigo colocar a placa aqui, ó, na vertical, né? Principalmente para placas grandes e pesadas, para não correr o risco de ter que envergar o PCB ali, entortar a placa. Eu tava gostando, tava de olho nesse gabinete porque eu gostaria de colocar na próxima montagem agora a nossa 3060 já na vertical
e ver se vai ficar legal aí, né? Vai manter um visual melhor aí do equipamento, até porque o vidro aqui é totalmente branco, nesse gabinete já é um vidro fumê. Dá pra gente ver o equipamento dentro, né? Mas com o vidro branco já vai dar uma melhor, assim, visualização no nosso equipamento, né? Por isso que eu escolhi esse gabinete. Então tem esse acesso aqui, ó, com 3 baias para CPU na vertical, que é bem bacana. Tem um PSU cover embaixo. Tem suporte para colocar 2 fãs aqui em cima do PSU cover, tá? De 120 milímetros. Aqui em cima a gente pode colocar de 120 ou de 140, até 3 fãs, como eu disse, 360. E aqui atrás dele a gente tem uma entrada lateral aqui, ó, toda vazada também, com um filtro de poeira aqui, tá? Lembrando que esse gabinete ele possui 3 filtros de poeira, tá? Imantado, ó, esse aqui, ele é até tem até um relevo aqui, ó, ele encaixa, fica na mesma reta, não sei se você consegue perceber aí, pessoal. Então assim, ele tem o imã aqui, né? Então ele é imantado, tem uma estrutura muito boa, uma qualidade muito boa, tá, pessoal? Ó, diferente daquele mid tower ali que tem um filtrinho bem mais molinho, né? Uma fitinha bem mais molinha, bem mais bacana, tá? Então assim, tem a estrutura da chapa de aço desse aqui é em 0,9 milímetros, então é quase 1 milímetro de espessura de chapa de aço. Realmente é muito firme, é muito forte, é bem pesado esse gabinete, tá? Então ele tem essa vazão de ar aqui e possui um recurso de 3 filtros. Esse aqui, por exemplo, não possui nenhum filtro. Porém, a poeira já é um pouco difícil de passar aqui. Vai ficar nesse mesh aqui, que é uns quadradinhos bem pequenininhos, tá? Mas por baixo ali não tem nenhum filtro de poeira. Se colocar fã ou própria cooler ali, o fã da GPU vai puxar bastante poeira. Acredito que tem que fazer limpezas regularmente, mas se você quer um bom airflow, é inevitável que vai sujar realmente. O mais importante é você manter o arrefecimento, tá, pessoal? Então, assim, temos aqui nesse gabinete o filtro de poeira em cima, no topo, o filtro de poeira aqui dentro da chapa, tá? E temos ainda um aqui embaixo, estilo gavetinha, filtro de poeira para a fonte, tá? Que a fã da fonte vai puxar ali. Então, vai ter todos esses recursos para a gente utilizar nesse gabinete. E o bacana desses dois gabinetes, que eles já possuem recursos de USB 2.0, USB 3.0, tá? E USB tipo C, tá bom? Que é bem utilizado hoje aí, ó, pra gente tá carregando os smartphones aí, o iPhone e tal, ou até utilizando para transmissão de dados também. Esse gabinete também possui, ele também possui, apesar mais conexões, né? Ele tem mais conexões aqui, de USB, tem duas 2.0, uma 3.0 e uma tipo C também, tá? Coisa que aquele gabinete mid tower ali não vai ter, tá bom? Ele não vai ter. Porém, entre esses dois, as diferenças principais entre esse full tower e esse mid tower, pessoal. Esse é um mid tower, por exemplo, que já não suporta o water cooler de 360. Então, é um gabinete que eu já pensaria numa configuração mais mediana, com menos, que puxe, não dissipe tanto calor, não puxe, consome tanto assim. Apesar de que um water cooler de 240 mm que ele já comporta, né, já suporta, é o suficiente para um i7 de oitava que eu uso aqui, de oitava geração. Até alguns processadores mais quentes vai suportar com o water cooler 240 mm. Ele traz um bom arrefecimento, um TDP interessante, tá bom, pessoal? Então vai suportar bacana. Aqui a questão que vocês precisam ver: primeiro passo, compatibilidade placa-mãe. Segundo passo, vocês precisam verificar os recursos que o gabinete vai trazer para você de benefício. Esse, por exemplo, aqui, ó, parafuso, você desrosqueia ele até o fim e ele não cai, ó. Ele fica preso na chapa. Então, isso são detalhes que você vai percebendo que faz total diferença. Outra coisa, como vocês podem perceber, espaço da fonte. Então, espaço, praticidade e espaço para você fazer, né, o Cable Manager, né, toda a organização de todos os cabos aqui atrás é muito importante. Então aqui pode ver que esse gabinete que é full tower, entre esse espaço aqui para organizar os cabos aqui atrás é muito maior, tá? Vai suportar uma fonte maior também, tá bom? Vamos supor que eu quero colocar uma 4080, uma 4090
com processador i9 13900K ou um Ryzen 9 7950X, tá? E vou precisar de uma fonte parruda, 850 watts, 1000 watts. Então, quanto maior o gabinete, galera, mais espaço vocês vão ter aqui para colocar a fonte, até porque se for muito apertado aqui, a saída dos cabos, por mais que a fonte seja modular, a saída dos conectores aqui vão ficar toda amassada, pressionando, sabe? Pressionando, forçando a causar um mau contato, sabe? Podendo até chegar ao ponto de danificar o seu equipamento aí, queimar por falta de contato adequado, sabe? Então, as ligações são uma das coisas mais importantes que você precisa se atentar aí na hora de ligar o seu equipamento, tá bom, pessoal? Então, espaço para fonte, espaço para organizar os cabos, praticidade, recursos que cada gabinete vai trazer diferente um do outro aí, pode ser o fator principal para o que você vai utilizar para sua necessidade de te atender melhor. Beleza, pessoal? Então, primeiro ponto, compatibilidade. Segundo ponto, praticidade e recursos do gabinete, tá? Qualidade da estrutura também, muito importante para você. Quanto mais qualidade, você vai pagar um pouco mais caro, mas é interessante você entender quais deles vão te trazer realmente uma durabilidade maior para o seu equipamento e uma qualidade maior para o seu equipamento, tá, pessoal? Então, basicamente é isso que eu queria explicar para vocês aqui, para vocês não errarem, tá? Em questão de compatibilidade, questão de estrutura e opções aqui, mostrei algumas principais entre esse mini tower e esse full tower aqui, tá, pessoal? E as placas-mães que vocês conseguem instalar neles aqui, tá? Falando um pouquinho desse mid tower, por exemplo, ele vai suportar a placa-mãe. Como é um gabinete de 7 baias, a gente já sabe que ele vai suportar até placa-mãe ATX, tá? Não suporta a eATX, que é o maior ainda, mas é um mid tower que suporta até ATX. E o que me deixa um pouco assim desconfortável em relação a esse gabinete seria isso, por exemplo, na hora de desmontar, você tem que ter todo um total cuidado para que você não quebre os vidros. Apesar de que o gabinete, uma vez montado, geralmente você não vai ficar desmontando ele sempre. Mas, pessoal, isso me deixa bem preocupado e assim, é mais difícil de desmontar, né? Quando você tem que desparafusar, segurar todo o vidro, tá bom? Tô pressionando aqui bem forte. O lado de trás é pior porque como o espaço não é tão grande pro organização dos cabos, você acaba pressionando com o vidro ali para conseguir fechar a tampa, tá, pessoal? Então, olha aqui para vocês terem uma ideia. Esse é um mid tower que suporta qualquer placa de vídeo praticamente. Estamos aqui com a ROG Strix de 3 fãs, placa bem grande, se eu não me engano de 31 centímetros a 32 centímetros. Suporta o watercooler em cima, tem a PSU cover aqui, mas eu coloquei até aqui uma barrinha de silicone para segurar ela, para não envergar. Por isso, e ainda tem essa dificuldade de abrir a tampa, né? Então é um gabinete que também tem a sua frontal de vidro temperado, então a entrada de ar aqui é um pouco limitada. Então, apesar de ser um gabinete bom, espaçoso, de muita qualidade, tá? Apesar que a chapa dele é um pouco mais fina que essa, então esse aqui tem uma estrutura mais resistente, tá? Mas é um equipamento que eu não posso colocar um hardware muito pesado, muito forte aqui, porque senão eu vou ter problema de aquecimento. A não ser que, né, eu tenho que colocar um watercooler muito forte para segurar o processador, né, e algumas fãs muito fortes para ajudar o arrefecimento da placa de vídeo. Ou uma placa de vídeo de qualidade como essa, para que você não tenha problema, né, que tem um excelente arrefecimento. Mas se fosse uma plaquinha de vídeo mais fraca, por exemplo, a gente poderia sim ter problemas de aquecimento, pessoal, tá? Então assim, ó, precisa até fazer uma limpeza. Já a gente vai estar transformando todas essas peças para cá, tá bom? Para esse gabinete, vamos fazer um vídeo também da montagem e ver como é que fica nesse novo setup, tá bom? Como é que vai se comportar aqui as temperaturas, como vai ficar a nossa montagem. Eu achei que vai ficar bem bacana. Escolhi esse gabinete aqui para a gente mudar aí um pouco o visual do nosso setup. Vamos escolher o que a gente vai fazer com esse aqui, mas é um excelente gabinete. Vou fazer um review completo dele também, de todas as características dele, tá? É o Pichau Seraph RGB
já faz bons anos que foi fabricado, aparentemente não tem mais comercializado, mas esses outros dois aqui você encontra com facilidade ainda, tá, pessoal? Então, basicamente é isso. Aqui coube uma fonte de 850 watts, tá? Coube o water cooler na frente, no topo. Ele consegue, suporta o water cooler 240 na frontal também e 120 aqui na traseira, tá, pessoal? Então, assim, tenho aqui um bom arrefecimento, que é o último ponto principal dos gabinetes, não menos importante, que eu queria falar para vocês, é sobre o arrefecimento. Não adianta a gente escolher um gabinete que seja bonito, que vai ser compatível com a nossa placa-mãe e o nosso setup, né? Mas também um fator principal é o suporte a ventoinhas, tá, pessoal? Então, o quanto a ventilação do seu gabinete é fluida, né? O quanto é bom de airflow ou o quanto ela pode ser pior, muito quente. Então, é essencial você escolher quanto melhor opção de arrefecimento, você vai ter mais durabilidade no seu setup, com toda certeza. Você vai manter o bom funcionamento dele por mais longos períodos de trabalho, por mais jogatinas aí de um longo tempo, tá? Utilizando até para setups de servidores, assim, por exemplo, se você tiver um bom arrefecimento, você vai manter a saúde aí, as temperaturas mais baixas aí, vai poder jogar e poder curtir o seu equipamento, seu PC por muito mais tempo, tá bom, pessoal? Eu acredito que eu já falei de tudo, falei bastante que as principais características que você se atentar em principal, fundamental é compatibilidade. Você não errou compatibilidade do tamanho das placas mãe, o restante é mais recursos e opções que você realmente precisa saber na hora de escolher e escolher um gabinete mais adequado para o seu setup gamer. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, eu vou ficando por aqui, tá? Deixa o like aí, considere se inscrever no canal. Vou fazer logo em breve aí reviews de todos esses gabinetes, tá? Mostrando explicadinho detalhes para vocês. Vou fazer a montagem nesse gabinete aqui. E deixa no comentário qual tipo de gabinete preferido que vocês mais gostam, que vocês preferem utilizar. Um setup mais compacto, um modelo mais robusto, se vocês gostam do aquário, se vocês preferem modelo torre assim, mais convencional. Tá bom, pessoal? E deixa no comentário aí o que vocês acharam, que a gente pode, de sugestões que a gente pode trazer de vídeo aqui para vocês. E vou ficando por aqui. Um abraço, valeu, a gente se encontra no próximo vídeo e tchau.